Glória a Deus, amados, preciosos, que saudade da igreja, que saudade de estar juntos, que saudade de estar junto com todos aqui. É tão difícil ver essas cadeiras vazias e sabendo que vocês estão aí, perto da gente, mas tão longe também, né? Mas sabemos que para tudo isso tem um propósito, todas as coisas têm um propósito, Deus tem um propósito nessas coisas, e eu tenho certeza de que algo sobrenatural vai acontecer com a nossa vida pós-pandemia e pós-crise na saúde, na economia, na cultura toda. Nós temos certeza que Deus irá fazer algo novo para a nossa vida. Eu quero orar com vocês, primeiro agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui e poder falar um pouco daquilo que Deus tem colocado em meu coração e colocado na nossa vida. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nesse lugar, por todas as suas demonstrações de graça, de amor, de cuidado, de zelo por nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é o Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que cuida, que zela, que protege, que ama, aquele que faz todas as coisas, Deus, de forma agradável, de forma boa e de forma perfeita. Por isso mesmo, Deus, nós estamos aqui nessa noite para falar com o Senhor, que nós estamos com o coração aberto para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós estamos com o coração aberto, ó Deus, para que o Senhor venha falar à nossa igreja e liberar da sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor, seja aqui na igreja, seja nas casas desses irmãos tão preciosos, que a tua atmosfera de graça, venha sobre eles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amados, como eu falei, é um privilégio estar aqui, e além do privilégio, uma responsabilidade de trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa e família. Nós temos vivido momentos difíceis aí, né? Não vou ficar falando sobre isso, sobre essa pandemia toda, mas eu sei que Deus sabe e tem o controle de todas as coisas. Deus tem falado comigo, eu até fiz uma camiseta que Deus é soberano e ponto final. Ele é soberano e ponto final. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os tempos, sobre todas as coisas que acontecem em nosso meio. E nessa noite eu quero falar sobre isso com vocês. Mas antes de ministrar a palavra, eu quero dar aqui a oportunidade para vocês de continuar adorando ao Senhor com seus dízimos, ofertas, primícias e semeaduras. Nós temos agradecido também a Deus pela fidelidade da igreja. A igreja tem sido fiel, tem sido uma maneira tão gostosa de ver a fidelidade, o caminho da fidelidade da sua igreja, da igreja do Senhor. E aqui deve estar já marcado aí como que você pode fazer, né, os seus depósitos, sua transferência bancária. Então nós estamos aqui primeiro te agradecendo. Eu quero orar e consagrar esse momento ao Senhor. Deus amado, nós queremos consagrar todas as ofertas, dízimos, primícias, semeadura, Deus, que o seu povo tem lançado à sua igreja, e fazendo com que a sua igreja não pare, que ela seja ativa a todo momento. Obrigado a Deus pela provisão do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus da provisão. Obrigado, meu Deus, e eu lhe peço que o Senhor venha trazer a abundância ou a superabundância do Senhor em cada lar, em cada pessoa que tem se mostrado fiel ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Eu declaro paz, graça, poder do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Um texto que mexeu comigo. Nós vamos brincar bastante, na verdade nós vamos falar bastante da igreja, da palavra, e nós vamos ler muita Bíblia aqui. Tem um pouco de tempo, mas vai dar tempo para nós falarmos do que Deus tem para nós. Amém? O primeiro texto que eu quero falar com vocês é em Romanos 11:33-36, diz assim: como são grandes as riquezas do Senhor, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem
já lhe deu alguma coisa a Deus e para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele, para ele, glória a Deus para sempre. Então, todas as coisas foram criadas para ele, para glorificar o Senhor. Seja qualquer circunstância que nós estamos vivendo na nossa vida, nós fomos feitos para glorificar o Senhor, e a sua vida ser manifesta em nós. Então, quem conhece os planos de Deus? Será que nós podemos questionar os planos de Deus? Será que nós podemos questionar as coisas que estão acontecendo? Será que nós podemos pensar que Deus perdeu o controle? Absolutamente não. Deus não perdeu o controle. Fala assim para a pessoa que está no seu lado: Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, porque Ele é soberano. Amém, igreja? Amados, nós temos aqui que a minha grande preocupação, na verdade, é de nós alinharmos o que Deus tem para nós, a sua palavra, com aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Algumas situações podem trazer prejuízo para nós, algumas situações nós podemos não entender, mas Deus quer que nós alinhemos a nossa vida com a sua palavra, e assim possamos viver de uma maneira harmoniosa, equilibrada e cheio da graça e do poder de Deus. O que pode nos atrapalhar? O que pode atrapalhar nós vivemos assim? O que pode atrapalhar nós vivemos debaixo da palavra e do poder de Deus? Algumas coisas eu quero falar aqui. Primeiro, a mente. A minha mente, a sua mente pode atrapalhar. Quando nós temos uma mente reprimida, ou uma mente limitada, quando nós somos cheios de traumas, de problemas passados, nós sempre trazemos os nossos passados para o nosso presente, e quando nós trazemos o nosso passado ao nosso presente, nós não só estragamos o nosso presente, mas trazemos prejuízos grandes ao nosso futuro. A nossa mente muitas vezes vacila, e nós precisamos trazer o equilíbrio em nossa mente. Deus quer que nós renovemos a nossa mente todos os dias, para que possamos entender a sua palavra todos os dias da nossa vida. Então a minha mente, a sua mente pode atrapalhar a palavra e o projeto de Deus para você. Uma outra coisa que pode atrapalhar é a falta de fé, porque se a mente ela vacila, se a mente ela traz uns prejuízos à nossa vida, ela pode trazer a falta de fé e a falta de esperança. Se a nossa mente ela é vacilante, nós não podemos ter fé, nós não conseguimos ter fé, nós não entendemos o que é fé, e aí nós perdemos a esperança de um presente e de um futuro melhor. E uma outra coisa que nós podemos nos atrapalhar com a palavra e a promessa de Deus, são as declarações contraditórias. Quantas vezes você já escutou coisas para você da sua vida, ou se referindo a você, coisas que não são verdades, que não é a verdade absoluta de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que Deus projetou para a sua vida, ou te formou para ser. Informações mentirosas, informações que enganam. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um derrotado, eu sou um perdedor, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo ser bom, eu não consigo ser melhor, eu não consigo ser um marido bom, uma esposa melhor, eu não consigo. São declarações contraditórias, declarações que são ao contrário. Você vive debaixo de algo que Deus não projetou para a sua vida, e aí nós precisamos rever os nossos pensamentos, a nossa falta de fé, a falta de esperança e as declarações contraditórias. Essas coisas atrapalham demais aquilo que Deus tem para nós. E umas coisas, quando nossa mente ela é desse jeito, e nós fazemos as coisas de uma maneira diferente, nós não entendemos mesmo quem é Jesus. Muitas vezes nós sabemos ali, nós conhecemos, ou falamos, ou escutamos muito de Jesus, mas nós não temos pleno conhecimento dele. E nessa noite eu quero te falar quem é esse Jesus. Quem é esse que pode fazer a diferença real na sua vida? Quem é esse que pode mudar a sua mente? Quem é esse que pode mudar a sua fé? Quem é esse que pode mudar as declarações de contraditórias, mas declarações positivas, verdadeiras, que vão trazer benefícios para a sua vida?
E eu quero falar um pouco das características de Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, aquele que fez valer o sangue precioso para a salvação da minha vida e a sua vida. A primeira característica de Jesus, sabe o que ele é? Ele é imutável, ele não muda, ele era, ele é e será sempre o perfeito. Sempre o perfeito, ele será sempre o absoluto, ele será sempre aquela pessoa que veio para cá para fazer a diferença. Não muda, absolutamente nunca mudará. Ele é imutável. Tudo que ele foi formado para ser, ele foi, ele é e será. Ele não muda a opinião que ele tem a seu respeito. E sabe qual que é a opinião que ele tem a seu respeito? Ele te ama, ele é completamente apaixonado por você. Ele é imutável, não importa o que você fez, não importa o que você fez na semana, não importa o que você fez hoje, ele não muda o amor por você, ele é imutável e perfeito o amor. Outra característica, ele é santo. Aí tentaram a vida dele, Satanás tentou por várias vezes a vida dele, para ele sair da santidade e viver conforme Satanás queria. Mas ele foi provado e não errou em nenhum momento sequer. A santidade dele é inabalável, mesmo com um sofrimento de dores, mesmo com uma angústia total ali no Getsemane, mesmo uma angústia tão forte ali, sentindo a dor da morte, a dor da solidão e a dor do pecado. O peso do pecado estava sobre ele, mesmo ali no Getsemane, ele não pecou, ele não vacilou, ele não voltou, ele não retrocedeu, ele tinha um propósito, e ele foi para cima, e venceu a morte depois, mas passou por grandes dificuldades. Era um momento ruim de tribulação, momento onde a mente dele vacilou, mas ele não pecou, porque ele renovou a mente imediatamente. Quando ele falou para Deus, o próprio Pai, falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas imediatamente ele diz: que faça a sua vontade, que prevaleça a sua vontade, que prevaleça o seu projeto. A minha mente não pode vacilar, porque eu tenho um propósito de ser santo e serei sempre eternamente. Ele tem o pleno conhecimento de todas as coisas, ele sabe de tudo, ele sabe como você acordou, ele sabe como você vai dormir, ele sabe quando você foi criado, ele sabe quando você estava lá no ventre da sua mãe, ele sabe de todas as coisas, ele tem a ciência de tudo, ele tem total conhecimento de tudo. Ele é ele é um matemático, ele é um historiador, ele é um geógrafo, ele é um dentista, ele é um médico, ele é um advogado, ele é um apaziguador, ele é tudo, ele tem conhecimento sobre todas as coisas. Olha que loucura isso! Ele conhece tudo e tem pleno conhecimento de tudo e tem pleno controle de tudo. É bom, não é? Tem mais coisa dele. Ele é poderoso. Uau! Faz assim com a pessoa que está do seu lado. Uau! Ele é poderoso. Não há ninguém nessa face da terra, ninguém no universo tão poderoso quanto ele. Ninguém. O poder dele é tão grande que venceu a morte. O poder dele é tão grande que ninguém conseguiu detê-la, nem a morte detê-lo, pelo poder que ele tem. Todos os demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo, eles têm que se prostrar diante do poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. E sabe o que ele é também? Ele tem toda a autoridade. Nós somos sujeitos à autoridade dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, até o tempo. Ele faz calar o tempo, ele faz mudar o tempo. Tamanha autoridade dele. Será que dá para ter fé para um homem desse? Será que dá para ter uma esperança em um homem assim? Ele é fiel. Como eu falei, a fidelidade dele foi tão grande que ele foi fiel até a morte de cruz. Ele foi fiel ao ponto de morrer por mim e por você, mesmo não merecendo. Mesmo uma humanidade tão pequena,
tão medíocre, Ele morreu por mim e por você, pela fidelidade dEle como Pai e como propósito. Ele é justo, a sua justiça, ela dura para sempre. Ele não julga nenhuma causa de forma injusta, porque Ele conhece todos os propósitos. Ele é gracioso, tão gracioso que me permitiu estar aqui hoje. Um homem que não valia nada, que não tinha nada, e agora estou debaixo da graça do Senhor. A graça, esse favor imerecido, veio através da morte dele, da fidelidade, da autoridade, do conhecimento, da santidade, e revelou a graça dele para mim. Ele é misericordioso. Você imagina só se Deus não fosse misericordioso? Você imagina só se Deus não tivesse misericórdia da minha vida e da sua vida? Você imagina só se nós, quando falhássemos, fôssemos fulminados imediatamente? Você imagina se nós, quando falhássemos, não tivesse o perdão? Mas a tua palavra diz que a tua misericórdia renova todos os dias para a nossa vida. Porque, como eu falei, a graça, a justiça, a fidelidade, a autoridade, a santidade faz com que isso aconteça em nossa vida. Mas Ele é tão precioso. Uma outra característica que eu sou apaixonado nisso, Ele é amoroso. O amor dele é incondicional, mesmo quando nós viramos a nossa cara para Ele, mesmo quando nós preferimos outras coisas que não faz parte da vida dele, mesmo assim Ele me ama, Ele te ama. Mesmo assim Ele não deixa de me amar. Todas as vezes que eu errei, que eu pequei, Ele nunca deixou de me amar. Ele nunca deixou de expressar o seu amor por mim. Nunca deixou. O amor dele é incondicional. Ele é pessoal. Ele é abundante. Ele me ama. Ele me conhece pelo nome. Ele conhece o meu DNA. Imagina. Ele me conhece mais do que a mim mesmo, do que eu me conheço, na verdade. Ele é lindo, Ele é puro. Olha que lindeza. Ele é lindo, Ele é puro, Ele é extravagante. Minha filha toca muito essa música. Faz tempo que não toca, né? Precisa cantar. Mas Ele é extravagante. O seu amor é extravagante. A sua vida é extravagante. Quando Ele veio para cá, na terra, Ele foi extravagante. Em qualquer segundo da vida dele, Ele foi extravagante. Ele é extravagante. Ele amou até a morte. Ele amou na ressurreição. E vai me amar e te amar até a eternidade. Olha que delícia. Pensa bem. Você já foi amado dessa maneira? Você já foi amado assim, nesse nível de amor, de morte e ressurreição? Nós não fomos e nunca seremos, só com Ele, porque nós somos muito limitados. Essas coisas todas que eu acabei de falar está no texto comprido, mas eu vou ler para você. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação de Deus e quis falar à igreja de Éfeso sobre isso, de que a igreja tomasse posse daquilo que Deus é e conhecesse realmente quem é Jesus e quais são os planos dele para a minha vida, para a sua vida e para a vida daqueles homens e mulheres daquela época. Em Efésios 1, 3, 23 diz assim a palavra: agradeçamos ao Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado. Olha que lindo isso. Pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos em Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Olha que Ele já nos dá os dons espirituais no mundo celestial. Eu e você temos dons, Ele tem nos dado isso. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele. Oh, que bênção! Por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. Eu e
você só pertencemos ao Deus, ao soberano. Só pertenço a Ele. Você só pertence a Ele. Aí diz assim: e apresentamos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaríamos seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer. Este era o seu prazer. Fala bem forte: este era o prazer de Deus, de recebermos esse amor e essa paternidade. Há um prazer nele em ser meu pai e o teu pai. Loucura! Aí diz assim: como é maravilhosa. Não, deixa eu ver onde que eu caí. Portanto, louvemos a Deus pela sua vida, gloriosa graça que nele Ele nos deu gratuitamente por meio do querido Jesus. Pois pela morte do Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Olha que louco! Como é maravilhoso a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Olha, como é grandiosa a graça de Deus que nos deu com tanta fartura. Muitas vezes nós lemos a palavra, irmãos, mas nós não entendemos ela. É que eu quero falar isso nessa noite. Nós precisamos entender, olha que riqueza é isso. Aí diz assim: como uma maravilhosa graça que Ele nos deu com tanta fartura, Deus em toda a sua sabedoria e entendimento fez com que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o seu plano e com a decisão dele. Todas as coisas são feitas de acordo com o seu plano e com a decisão dele. Todas as coisas, todas elas, 100% delas. Loucura! De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Uau! Por meio da nossa união com Cristo. Uau! Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a Cristo, de acordo com a sua vontade, que aquilo que havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês que creram em Jesus. E Deus pôs em vocês a sua marca, a marca de propriedade. Quando deu o Espírito Santo, você tem a marca de propriedade. Olha para a pessoa do seu lado, onde estiver aí, e fala assim: ei, você tem uma marca aí, linda, de propriedade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Amém ou não? Creio que vocês estão dizendo aí amém. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, não para de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações, o apóstolo Paulo falando da igreja, e peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que me dê a vocês o seu Espírito. Olha que loucura aqui, o Espírito Santo, que os tornará sábios. Sábios em meio da pandemia, sábios em meio da crise, sábios em meio de uma crise econômica, moral, política, sábios.
e revelará Deus a vocês, para que sim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam, olha que loucura, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, e conheçam a esperança na qual Ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, como é grande o seu poder que age em mim, como é grande o seu poder que age em você, age na sua casa, age na sua família, porque Ele é soberano, e ponto final, é Ele que manda, é Ele que determina, é Ele que age na sua casa, é isso. Simplesmente isto. Esse poder que age em nós, olha que loucura, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou a Cristo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está em mim, está em você. A mesma sabedoria de Cristo está em mim, está em você. A mesma autoridade de Cristo está em mim, está em você. A mesma força poderosa que Ele usou para ressuscitar Jesus Cristo e fez com que Ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos. Olha que loucura, parece uma novidade, mas não é. E é. Cristo reina sobre todos os governos, todos, celestiais, autoridades, forças e poderes, todos os governos, celestiais, espirituais, autoridades, forças, poderes, todos estão sujeitos a autoridade do Supremo Deus, o Todo-Poderoso. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo, a igreja, como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela contempla Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. Vocês estão vendo? O apóstolo Paulo falando na igreja de Éfeso: olha como que vocês têm que agir, olha o que vocês têm na mão, vocês têm autoridade, vocês têm a marca da promessa, vocês têm o amor, vocês têm a garantia de Deus, vocês são guardados pelo Senhor, vocês estão cheios do poder de Deus. Abra a sua boca e libere poder na sua casa, abra a sua boca e faça decretos de vitória, abra a sua boca e faça decretos de cura na sua vida, na sua história. Abra a sua boca hoje e decrete o fim dessa pandemia, o fim desse vírus, o fim dessa situação horrível. Abra sua boca e declare profeticamente que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e todas as coisas estão debaixo da autoridade dEle. Aleluia. Simples assim. Sabe, não há valor algum se você souber dessas coisas, ter o conhecimento dela e não colocar essas coisas em prática. Não há conhecimento, não há conhecimento. Não tem valor o seu conhecimento se você não tiver experiência. Não tem valor o que estou falando aqui se eu não experimentar o que eu estou falando aqui. Não tem valor uma vírgula sequer do que eu estou falando aqui se eu não experimentar essa palavra, se eu não experimentar esse poder, se eu não experimentar a autoridade, se eu não experimentar o amor, se eu não experimentar a sabedoria. Não há valor no conhecimento sem a experiência. Não há. Olha o que diz a palavra, Efésios 3, 14, 21. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. Olha o apóstolo Paulo falando: de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória e por meio do seu Espírito dê a vocês poder
para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé de Cristo, que vivam no coração de vocês, que vivam o coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces em amor. Pensa bem, o apóstolo Paulo já tinha falado como que seria a igreja, quem seria Jesus, como que ele age, e quais são as nossas marcas, e aqui ele está falando para a igreja, como que nós devemos agir, e ele falou assim: eu oro para que vocês entendam isso, e nessa noite eu digo para você, eu oro para que você entenda, e eu entenda cada dia mais, para que essa revelação da palavra, ela penetre na minha vida e na sua vida, de forma espetacular, que ela transforme, transborde na sua casa e família, e haja um rebuliço santo aí dentro da sua casa, em nome de Jesus. Olha o que ele diz: eu oro para que vocês tenham raiz, alicerce e amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Olha o que ele fala: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Olha o que ele está falando, olha o que eu estou falando para vocês. Ei, conheça, compreenda, tenha experiência, para que você seja cheio da graça de Deus, cheio da natureza dele na sua vida, cheio da natureza dele, não natureza mundana, não uma natureza limitada, mas cheio do poder de Deus. Sabe, ele diz assim ainda: e agora que a glória seja dada a Deus, a qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo pensamos. Muitas vezes nós somos limitados demais nos nossos pedidos e pensamentos, e Ele quer operar maravilhas na sua vida. Pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Jesus Cristo. Amados, posso falar uma coisa para vocês: a experiência é a prática do conhecimento. E se eu tiver experiência, conhecimento, eu vivo de acordo com o que Ele quer, e os projetos dele são estabelecidos na minha vida. A palavra de Deus nos garante, a promessa dele é a mudança de comportamentos quando nós vivemos desse jeito. Se eu tenho a experiência, sabe o que Deus vai fazer? Vai marcar a sua história e a história da sua casa e família. Ele vai revelar quem você é mesmo, todos os dias. Ele vai ter uma novidade para você, para falar todos os dias de você. Ele te conhece mais do que você mesmo, então Ele tem coisas para falar na sua vida todos os dias. Sabe o que vai acontecer? Teu corpo, alma e espírito serão equilibrados por Ele, com Ele e para Ele. Aí vai gerar transformação na minha vida diária. Sabe de uma coisa? Você precisa ser melhor amanhã, eu também. E se eu tiver isso em Deus, se eu buscar em Deus, com certeza amanhã eu serei uma pessoa melhor. E sabe o que diz? Que Ele vai revelar os seus desejos, o desejo do seu coração na sua vida, e também Ele vai revelar o seu poder, que age lá nele, vai agir em mim. Ele vai revelar o poder dele para mim e para você. E também sabe de outra coisa que Ele faz? Ele ativa as promessas na sua vida. E eu quero finalizar essa palavra com as promessas que Deus tem para você. Infelizmente o tempo é pequeno, é pouco, porque Deus é muito grande, as promessas dele são infinitas para mim e para você. Mas olha o que Deus diz. Ele prometeu para nos dar o fruto do Espírito, a nossa transformação de caráter. Ele transforma o meu caráter e o seu. Eu era um mentiroso, eu era uma pessoa nervosa, briguenta, eu era uma pessoa que irritava as pessoas, e por causa do fruto do Espírito, Ele me traz uma outra dimensão de vida. Diz assim a palavra em Gálatas 5, 22, 23: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria e paz,
a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Deus, na sua grandeza, Ele mostra para você, entrega os dons do Espírito, e você se torna uma pessoa mais mansa, mais equilibrada, mais amável, mais humilde e com domínio próprio. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, eu preciso desse negócio aí. Pode falar para ele: irmão, eu preciso mais disso. Eu também. Sabe o que ele disse também? Sabe o que ele prometeu? Não libertar do medo. Só conversas agora, conversas negativas. É morte, é morte, é morte. Hoje, lá na comunidade terapêutica, uma pessoa foi para lá e ela falou assim: pastor, você vai ter pessoas aqui que vão ter Covid. Falei: não, não vai. Vai. Falei: não, não vai. Vai. Falei: não vai. Não vai, não vai, não vai. Acabou. Ah, vai. Falei: não vai. Eu amarro essa palavra, não aceito ela para a minha vida e nem para esse lugar. Aquele lugar é de Deus. Eu não quero que nenhuma palavra negativa lançada virá tomar parte da minha história e da história daquele lugar. Não vai, e ponto final. Acabou. Ele é soberano. Firmeza? Olha o que diz aqui: Deus prometeu salvação para nossos filhos. Ele prometeu o medo. Olha o que diz a palavra. Falei do medo, né? Olha o medo. Salmos 34:4. Eu pedi ajuda ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus medos. Eu pedi ajuda, Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus medos. Uau! Você está com medo de assistir televisão? Não tenha medo. Deus te livra de todo medo. Não tenha medo. Eu vou passar mal. Não tenha medo. Deus está contigo. Deus prometeu salvação para os seus filhos. A palavra de Deus diz assim em Atos 16:31. E ele respondeu: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. É uma promessa dele. Ele prometeu tirar você do medo. Ele prometeu mudar o seu caráter. Ele prometeu salvação para sua casa e filhos. Ele prometeu, e Ele é fiel, Ele é justo, Ele tem sabedoria, Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele prometeu, vai cumprir tudo que Ele falou, e ponto final. Amém? Dá um gritinho aí, amém. Amém. Aleluia, irmão. Olha aqui, Deus prometeu também suprir todas as nossas necessidades. Fala assim comigo: uau! Faz assim: uau! Uau! Forte: uau! Uau! Todas as nossas necessidades. Olha o que diz a palavra. Diz assim a palavra, Filipenses 4:19: e o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, lhe dará tudo o que vocês precisam. Uau! Tudo o que você precisa, Ele te dará por meio de Jesus Cristo. Ele veio para salvação, Ele veio para cumprir um propósito, Ele veio te fazer abundante, porque a vida dEle traz a você a superabundância da vida dEle e da graça dEle. Tem mais, está acabando, mas tem mais. Deus prometeu também que não ia nos negar o que é bom para nós. Sabe o que é bom para você? Tem, e Deus vai te dar. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Olha o que Deus diz. Diz assim em Salmos 84:11: o Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é bom. Olha que loucura isso, irmãos. Será que eu não posso ter esperança nisso, nessa palavra? De novo, o Senhor é o Deus, é a nossa luz, o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele dá
tudo o que é bom. Quer mais um pouquinho? Nós temos 5 minutos. Tem mais um pouquinho para você. Sabe o que Ele faz? Nesse momento de tribulação, de loucura, Ele te traz paz. Fala assim para mim: paz. Paz. Fala de novo, filha: paz. 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 Ele promete paz. Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm fé firme, as pessoas que confiam em Ti. Olha que loucura, Ele te dá paz, Ele te dá prosperidade. Se você tiver uma fé firme, se você conhecer a palavra, tiver a experiência dela e viver com as experiências de Deus todos os dias, Ele é soberano. Ele é soberano e ponto final. Ele estabeleceu isso e ponto final. Quer mais um pouquinho? Mais um tempo. Deus tem promessas de saúde e cura. O mundo aí fora está precisando disso. Você já alcançou. Diz assim a palavra em Isaías 53, 4, 5. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Em cada chicotada, em cada pancada, em cada dor, em cada gota de sangue derramado, em cada ação infernal na vida dele, em cada momento de dor e sofrimento, eu estava sendo curado e sarado. Você estava sendo curado e sarado. Você estava sendo curado e sarado, porque Ele fez isso com honra e fidelidade, santidade, amor e poder. Aleluia. Ah, Jesus, Deus te protege, irmãos. Salmos 91:10. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Escute, eu quero aqui até determinar uma palavra para o irmão que sofreu um acidente. Evair, eu declaro agora, Evair, sofreu um acidente de moto na estrada. Eu declaro agora vida para a sua vida, vida para a sua vida. Deus falou que nada ia abalará a nossa vida. Eu declaro a palavra sobre a sua vida, a palavra sobre a enfermidade. Seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, prestemos atenção na palavra, vivamos a palavra todos os dias, para que assim ela encha, penetre no nosso coração e façamos a diferença nesse lugar. O mundo aí fora está clamando para os filhos de Deus serem manifestados. Agora é sua hora. Manifeste o poder, manifeste a graça, manifeste a autoridade, manifeste a cura, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor fará maravilhas na sua vida, maravilhas na sua casa. É hoje, é hoje, é hoje, em nome de Jesus. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você levante onde você estiver. Se você estiver no carro, levante as suas mãos. Pare o carro, lógico. Levante as suas mãos e declare o poder de Deus na sua vida. Faça decretos de vitória na sua casa. Faça decretos de vitórias na sua vida. Faça decretos de vitória sobre tudo aquilo que tem acontecido de mal à sua vida. Repreenda as informações negativas e viva de acordo com a palavra. Tenha experiência dela, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.